questões que eu mencionei sobre a ideologia, o imperialismo e o papel das classes médias nos aparelhos de Estado, essa questão que Poulantzas nomeou sujeitos suportes das estruturas de dominação, né? Como se comportam as classes médias que ocupam os lugares de poder no Estado e como se reproduzem as relações de dominação, né? O Nico Poulantzas, como eu mencionei ontem, é um teórico marxista influenciado por Althusser, né? E que detalhou a questão dos aparelhos de Estado, né? Que Althusser sistematizou, né? E como a ideologia é a dimensão onde se reproduzem as relações sociais, né? E então, primeiro eu queria explicar uma questão que é uma coisa bem triste, assim. Eu conheci o trabalho do Poulantzas uns meses depois que ele morreu, sem saber que ele tinha morrido, né? O primeiro livro dele que eu li foi Poder Político e Classes Sociais, onde ele se refere a esse conceito de sujeitos suportes das estruturas, que são agentes, né, que é por onde passa a dominação no Estado. Por exemplo, Dallagnol, né, o próprio Moro no Tribunal de Curitiba. Essas pessoas são agentes suportes da dominação de classe. É através deles que se reproduz a dominação de classe e se mantém as relações de subordinação da classe trabalhadora. Então, são exemplos, né, muito atuais do que são esses sujeitos suportes, né, que é um conceito do Poulantzas. E, pois então, o Poulantzas se suicidou. 6 meses antes, ele foi atropelado e foi abandonado ali. Ele já estava num processo de depressão porque já não acreditava mais no trabalho teórico como um guia, né, para o processo revolucionário. Ele era do Partido Comunista Grego e pertenceu ao corpo docente da Escola de Altos Estudos em Paris. Ele é um sociólogo, né, grego, marxista, um grande teórico, mas no final da vida, ele estava com 40 e poucos anos quando se matou. Essa tragédia, né, que ele sofreu de ser atropelado e abandonado ali, que contribuiu para a depressão dele e acabou levando ao suicídio. Nesse período de muito sofrimento, né, ele destruiu parte do trabalho teórico dele, foi realmente uma tragédia o final. E uma perda imensa, né, porque era um grande quadro revolucionário. Contribuiu muito para a teoria marxista e a gente precisa lembrar sempre dele, né? Nesse livro aqui que eu mostrei para vocês ontem, esse aqui, ó, ele detalha, recuperando o conceito do Lenin, né, de imperialismo,
ele atualiza as questões do imperialismo e esse trabalho dele vai até os anos 70. Eu acho que esse livro é de 74, com material empírico, e ele faz um estudo profundo da classe média, né? Da chamada pequena burguesia, que são os formadores, né, dessa categoria, né, de agentes que ele chamou de sujeitos suportes, né, que ocupam cargos no Estado, né, funcionários públicos, muitos são cooptados, né, pela essa ideologia da meritocracia, né, desse individualismo, e ele faz uma análise também dos camponeses, né, das classes da produção rural, que também amortecem o processo revolucionário, né? E a questão do imperialismo, né, que é um conceito do Lenin para nomear o último estágio, né, a última fase, digamos assim, não é uma palavra muito boa, mas o último estágio do capitalismo, né, do modo de produção capitalista. E em que consiste isso? O imperialismo do século XX, né, do início do século XX, ele se caracteriza principalmente pelo capital financeiro, né, que passa a dominar o processo todo de ampliação da acumulação capitalista, né? E como isso criou divisões diferentes em frações de classes nos países dominantes imperialistas e como isso se dá nos países dependentes, né, periféricos, como nós, né? Como é que nós somos neocolonizados, né, ou imperializados, como é que tudo isso acontece. Então, é bom entender, né, como é que essa banda toca, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de transição, né? E as forças conservadoras estão pressentindo, né, que a mudança vai ter que acontecer, porque, como eu já falei antes, nós chegamos num momento de transição que não tem como sair desse impasse, né, no sistema financeiro, sem que se mude as relações sociais que estão na base desse sistema, né, que parece uma abstração, o mercado, né, é uma entidade, não é. O mercado não tem essa autonomia, ele está presente no corpo desses agentes que são suportes das estruturas de dominação. Então, quando a gente observa a cena política, né, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, a gente precisa entender que na base dessa cena política, que parece tão caótica, tem uma coisa muito básica, a luta de classes, que é disso que se trata. Existe uma dialética entre a cena política e a luta de classes. Então, quando a gente observar todo esse cenário de aparente contradição, disputas pessoais por poder, né, a gente não pode esquecer que na base disso aí, desse personalismo todo,
dessa coisa que parece disputa pessoal, está a luta de classes. São dois campos, não tem escolha, é trabalhador e capital. Então, a gente precisa discernir e não se enganar com os agentes suportes das estruturas, que é essa pequena burguesia, né? Frações da classe média, com interesses pessoais, mas se constituem como estofo do capital imperialista. A burguesia nos países periféricos, ela está associada aos interesses imperialistas. Nós não temos uma burguesia nacional. Agora, então, não está muito difícil de discernir aí quem é quem. Então, essa é a questão que eu quero deixar hoje aqui. Quem são os agentes, suportes que estão aí na cena política? Para a gente não se enganar com esses senhores e algumas senhoras, né? Então é isso, o vídeo hoje é curto. Eu não vou comentar a cena política hoje porque ela é um repeteco de ontem, né? Um desdobramento de ontem. Então é isso. Uma boa noite e vamos ver quando é que eu vou fazer o próximo vídeo, eu não sei. Vou esperar acontecer alguma coisa para a gente ter um conteúdo aí atual. A gente se vê.